Bom dia a todos. Hoje a gente começa uma série de podcasts aqui do Rota Rural Lago Oeste. Vamos falar especificadamente dessa região linda, maravilhosa e tão importante para o DF, né? Hoje está aqui nesse podcast, nosso primeiro podcast, Marilza, que é vice-presidente da Associação Asproeste, a associação mais atuante da região, a associação mãe daquele lugar maravilhoso que eu sou moradora, né? Então, prazer, viu, Marilza? Você está Prazer, aqui. Beth. Que Hoje a bom. gente tem um tema bem polêmico e muito Demais. necessário para o mundo e para a nossa região, Sim, com né? Quem nos acompanha aqui também é o William Alves. Cada um vai se apresentar, viu? Tá Tô bom. só aqui passando rapidinho. E aí já vou dar um spoiler do nosso tema de hoje, que nós estamos aqui com a Jo do SLU. Eu sou a Beth Bogeia, estou aqui junto com essas três pessoas maravilhosas e o nosso tema de hoje é lixo. E aí? Pois é, Marilza, Beth. começa se apresentando, falando da importância da Asproeste na região e por que que a Asproeste ali, pensando em todas as questões da região, traz esse tema para abrir a nossa série de podcast. Prazer em estar aqui, Beth. Muito obrigada pelo convite. A Asproeste acabou. Eu sou a Marilza, sou vice-presidente da Asproeste e atual candidata a presidente da associação. É um assunto que a Asproeste recebeu no colo. O tema lixo, né? Que apesar de ser um lixo ser de responsabilidade, principalmente do governo, mas ele é de responsabilidade coletiva e individual. Então, a Asproeste acabou adotando esse lixo, o recolhimento do lixo junto com a SLU, para ela. Então, desde muitos anos, décadas, a Asproeste tem feito esse trabalho, né, de tentar conscientizar os moradores, os produtores rurais, todo mundo da região, que nossa região é perfeita, né? Da gente fazer a melhor forma de descarte e a melhor forma de recolhimento desse lixo. E apesar de ser um assunto bem polêmico, a gente está aqui hoje para tentar achar uma solução melhor para a comunidade. Porque a gente está percebendo que o lixo comunitário ele está causando muito problema, né? A gente está com várias tentativas de solucionar. A SLU é um parceiro da gente, né? Tem uma comissão organizada que trata do lixo. E que a gente nem pode usar o termo lixo, né? Porque a maioria das coisas que a gente produz, que a gente descarta no Lago Oeste, não são lixos, né? São produtos que podem ser reaproveitados. Então, assim, apesar de ser um assunto meio delicado e polêmico, mas, assim, a gente entendeu que para o primeiro podcast, o que a gente está além da regularização e além da licença ambiental, o lixo é um problema constante e a gente sabe que não tem uma solução definitiva. A solução do lixo ela é eterna, né? Não só lá no Lago Oeste. Nós sabemos, né? Acho que aquela frase pensar global e agir legal cabe muito bem ao Sim. tema lixo e essa conversa vai seguir muito nesse sentido. Hoje o Lago Oeste é uma região que é protetora de mananciais no DF, né? Sim. São quantas ruas lá, Marisa? Nós temos 24 ruas, né? Número de moradores, mais ou menos? Aproximadamente de 10 a 12 mil moradores, com 1.290 chácaras com mínimo de 2 hectares cada uma, né? Então é muita gente. Muita gente. Muita gente. E do lado, né, nós somos divididos por um lado residência e o outro é o Parque Sim. Nacional. A né, gente está água no meio de mineral. duas reservas, né? Do Parque Nacional de Brasília, né? Aí passa uma rodovia, que é a DF-001, aí vem o Lago Oeste, depois vem a Reserva da Contagem, que tem a ideia de se fazer o Parque da Contagem, né? Então, assim, é uma região ambientalmente importante não só para o DF, mas para o Brasil inteiro, Pro que é uma Brasil região inteiro. produtora de água, né? Como é que você produz água para o Brasil inteiro, é a caixa d'água do DF, e você tem tanto descarte irregular de lixo, né? Não só pelas pessoas que moram, mas pelas pessoas que transitam. Então, assim, é um tema muito preocupante em relação ao meio ambiente. Esteticamente, a gente nem fala. Quando você passa na rodovia, vê aquele monte de lixo, tá, é feio, é horrível. Mas a nossa preocupação não é com a estética, a nossa preocupação é com o meio ambiente. É uma coisa que incomoda, que agride a gente passar ali, e a gente que tem esse cuidado com o meio ambiente, vê aquilo, né? Às vezes
a gente entra em confronto com alguns produtores de lixo. Todos nós somos produtores de lixo naquela região. Todos nós somos produtores de lixo. Mas a gente tem que produzir meio ambiente, tem que produzir vida, né? Ali é um lugar de produzir vida. E, assim, é um tema que a SLU tem feito uma parceria, convidamos o William também para nos ajudar, né, nesse tema, que é muito difícil, sabe? A associação fez 40 anos agora, e é um tema que sempre está em todas as diretorias. E a gente nunca consegue achar uma solução para acabar com isso, com esse problema. Ratos no lixo, né? Insetos, escorpião, vidro, cortando os catadores, né? O pessoal, os garis. Por isso que tem tanto, deixa eu dizer a palavra, funcionários que não querem ficar nessa profissão. Muito risco, né? Que aí já é um desdobramento, Sim, né, sim. desse assunto. William Alves, bem-vindo. Você como pensador aqui junto com a gente. Então, o que você traz? Olha, eu acho assim. Bem-vindo, se apresenta. Tá, eu sou Morador. Sou William Alves, sou morador do Lago Oeste e estou no Lago Oeste aí há mais ou menos uns 15 anos. E dos principais problemas, vamos falar assim, né? Porque isso é um problema realmente. É a questão do descarte de resíduos e o vulgarmente chamado de lixo, né? A gente, ali no Lago Oeste, a gente vai vendo que essa questão do lixo, do descarte desses materiais de forma coletiva, não tem dado o resultado que precisaria dar. A gente, passando pela DF-001 ali, de frente às ruas, como a Marilza falou, né? A gente vê o problema que o acúmulo daqueles contêineres cheios de lixo gera para a região como um todo. Porque não é um único lugar, não é uma única rua. Todas as ruas, cada rua tem o seu container. E todas as ruas passam pelo mesmo problema. Os containers cheios de materiais dos mais diversos, materiais contaminantes. A Marilza até mostrou uma foto com agulhas, seringas, muito provavelmente de remédios. Outro dia lá na nossa rua tinha resíduos com veneno agrícola, né? Então, assim, com feito descarte indevido desses materiais, porque você não joga esses materiais num lixo, num container de resíduos, como aquele num lugar como é lá no Lago Oeste. Ali, constantemente, aqueles resíduos ali acumulados ali, eles infiltram pelo terreno e vão até o lençol freático, com certeza absoluta. Eu acho, lá na nossa rua, por exemplo, a gente já tem feito um discurso, uma discussão para poder tentar ver se nós assumimos a responsabilidade dos resíduos individualmente, sabe? Eu acho que a melhor saída para a resolução dos problemas, de um problema tão grave como é esse dos resíduos, do lixo, é a individualização e a responsabilização individual, né? De cada um. Eu sou responsável pelo resíduo que eu produzo, eu sou responsável pelo meu lixo. Sim. Como que eu descarto, onde eu coloco, como é que eu faço, como eu cuido dele, né? Sim. E hoje a gente já tem informação suficiente que nos permite fazer o descarte e o reaproveitamento devido dos resíduos. Tem tudo na internet, não tem desculpa para dizer que não sabe ou que não conhece mais, sabe? Verdade. Eu sou um homem já com vou fazer 57 anos, então assim, vendo a internet, vendo YouTube, essas coisas, tem tudo lá. Todas as soluções já estão lá. Então, é muito bom a gente estar numa mesa, por exemplo, com uma representante da SLU, porque ao mesmo tempo também, eu como morador, junto com a vice-presidência da Asproeste, um representante da SLU, para poder estar trazendo para o público que assiste a gente quais são as possibilidades que a gente poderia ter ali para o Lago Oeste. Porque como está, simplesmente é inviável. Ambientalmente falando, ecologicamente falando, humanamente falando,
assim, e ao mesmo tempo é urgente. A pauta ambiental, ela está na ponta das discussões. E nós, como moradores do Lago Oeste, no meio, como disse a Marilza, numa APA, Área de Proteção Ambiental, entre o Parque Nacional e o Parque da Chapada da Contagem, a gente precisa ter responsabilidade na forma como a gente lida com aquele espaço, principalmente com os resíduos sólidos e, enfim, os diferentes tipos de resíduos que a gente produz. Né? Esse podcast, a gente está seguindo aqui bem na pauta do Lago Oeste, mas como a gente vai falar do descarte responsável, né? Serve, né? É um conteúdo muito interessante para qualquer local. Inclusive, a gente vai dar, assim, vai falar um pouco sobre o cenário do DF em relação a esse descarte. Agora, antes mesmo da Jô entrar aqui, te peço, Marilza, só para você falar um pouco dos contêineres, né? Que ele hoje, enfim, está na responsabilidade da Asproeste, mas que, na verdade, é uma responsabilidade porque não tem responsável, é isso? Sim, exatamente. Esses contêineres, a gente tem cerca de 3 contêineres por rua, né? A rua que tem menos contêiner, são 3 contêineres. Eles foram adquiridos pela associação. É uma manutenção muito cara. Muito cara. A Asproeste é uma associação que, apesar da gente ter 1.200 pessoas, propriedades que podem se filiar à associação, a gente tem apenas 300, né, adimplentes. Então, assim, é muito custo. A gente fez um levantamento dessa última gestão que a gente está, e a gente teve uma despesa de 105 mil, né, com recolhimento de lixo e cuidado com esse lixo, além da SLU estar lá buscando. Então, a nossa ideia, a princípio, é abrir para a comunidade a possibilidade, junto com a SLU, a coleta ser de porta em porta. Porque existem comunidades em Planaltina, que eu já estive conversando com a Jô, que esse recolhimento é feito de porta em porta. Claro que vai ter dificuldade do caminhão fazer a manobra, mas lá no final das ruas. Mas o tanto de contêiner que a gente tem, né? São quase 80 contêineres. A gente pode disponibilizar esses contêineres, colocar a responsabilidade como da rua, né, junto com a SLU, porque a Asproeste está cumprindo hoje naquela região quase um papel de prefeitura nos outros estados. É verdade. Deixa eu só te interromper. Os contêineres hoje estão de responsabilidade da Asproeste. Sim, todos os contêineres são de responsabilidade da Asproeste. Mas no caso de um uso indevido, por exemplo, e a SLU ou o governo chega lá para poder notificar, quem vai ser notificado? Nós já tivemos esse problema, William. Nós tivemos uma visita de uns fiscais do DF Legal, que os contêineres estão com o nosso nome, né? A associação, está com o nome das Proeste. E ele queria fazer atuação para as Proeste. A gente falou, não, a gente doou esses contêineres para a rua e cada um tem que ser responsável pela sua... não chegou a doar, mas da informalidade... Incomodado. Exatamente. Para cada rua se organizar. E aí, com as demandas, mudança de gestão, que a gestão é de 2 anos, cada diretoria, a Asproeste assumiu essa responsabilidade que não é dela. Não é dela. Então... Não é uma responsabilidade dela. Nós já fomos 2 vezes, o DF Legal já quis nos multar. Um foi o lixão, que tinha na Asproeste, que hoje virou uma agrofloresta, e a outra era os contêineres quebrados. A manutenção de um contêiner hoje, no mínimo, para você trocar um fundo e uma rodinha, é R$1.000. Você imagina, nós não temos recurso para isso. Não, e o que você está me falando aí é que só pelo trabalho em relação ao lixo, toda chácara no Lago Oeste teria que ser um associado com certeza. na Asproeste, com né? certeza, porque se imagine hoje, se não tivesse aqueles contêineres, se não tivesse pessoas e o contato direto das Proeste com a SLU e com a administração de Sobradinho para fazer a coleta desses materiais. Fica assim, a coisa muito jogada. Não tem como, né? Jô, e o Lago Oeste? O que é o Lago Oeste para o SLU? Explica pra gente onde nós estamos lá nessa empresa que cuida do lixo, que recolhe o lixo de todo o DF. Bom dia, eu sou Joaquina, chefe de limpeza de Sobradinho 1, 2, Fercal e os restantes, né? O Lago Oeste é um lugar muito lindo, muito grande, assim, precisa de um cuidado especial.
Eu cheguei aqui na chefia de Sobradinho, acho que tem uns 4 meses. Conheci a Marilza, né? Fui conversar com ela e ela me relatou que está muito difícil o lixo nas baias. Por quê? Não são só os moradores que utilizam a baia, né? E, assim, muita sujeira mesmo. Eu falei para ela que não dá certo. Falei para a gente fazer um teste, né? Ela mandar um documento, pedir a coleta para algumas ruas para a gente ver como é que funciona, para a gente ver se a gente resolve essa situação do lixo. Porque em Planaltina a gente tem várias comunidades rurais, inclusive das águas emendadas, que a gente tem coleta de porta em porta, né? A gente tem problema? Tem, porque o lixo tem problema. Mas ali no Lago Oeste tem muito espaço. Eles poderiam, né, correr atrás de um papo-entulho para o Lago Oeste, né? A gente já tem a coleta seletiva, a gente tem a coleta de inservíveis e tem a coleta convencional, né? Mas precisamos da ajuda de todos. Esses contêineres comunitários, isso não existe. Lixo comunitário não existe, Não gente. funciona, né? Não funciona. Por quê? Primeiro, o contêiner vaza chorume, entra para o solo. Entra na nossa, como se diz, na nossa água, não é Ai, verdade? socorro. Então, assim, nós que estamos aqui à frente, nós temos que tomar a nossa posição. Eu sei, não é fácil para uma presidente de associação, às vezes, tomar uma posição, porque são muitos associados. Mas a gente tem que convencer as pessoas que ali nós estamos do lado de uma reserva, não é isso? Que futuramente, se a gente não cuidar, a gente vai ficar sem água. Porque já está difícil, a gente vê que está difícil, né? E o lixo é um problema de todos, não é só da associação. Cada um tem que ter o cuidado com o seu lixo. Gente, que falta de respeito é essa com a nossa floresta que está ali. Que são Cerrado, poucas, né? O nosso Sim. cerrado que está ali. São poucos. Então, a gente vê ali papel voando para tudo quanto é lado. Plástico, a gente coloca catador para catar. A gente não tem condições de colocar todo dia, porque a cidade é muito grande, né? Não é só o Lago Oeste que a gente cuida de uma Brasília inteira. O SLU cuida, com empresas terceirizadas, é verdade, com empresa terceirizada, porque o SLU não tem funcionário para dar conta. Então, a gente se tornou um órgão fiscalizador. Então, muitos que não tinham estudo, estudou, começou a estudar sobre o meio ambiente e a gente está aqui pronto para ajudar, entendeu? Você falou de uma coisa que é o seguinte, né? A possibilidade da coleta individual em cada... Como fica, por exemplo, a responsabilização daqueles que não aceitarem esse tipo de... Sim. Assim, por parte do Estado, do governo, né? Porque, por exemplo, vamos supor, a gente é muito provável que se encontre lá na rua que eu moro, por exemplo, tem muita gente que está se opondo à retirada do contêiner da rua, porque é muito mais cômodo para ele colocar o lixo lá e do jeito que ele coloca sempre, né? Como é que fica a responsabilidade? Quem que deveria ser responsável? Porque a Asproeste não pode ser responsável por todos os contêineres em função do que a Marilza já falou. Como é que deveria ser? Por exemplo, as ruas que não quiserem tirar o contêiner, como é que deveria ser? Eu acho assim, né? Isso vai da associação, mas a sugestão a gente dá, né? Aham. A rua que não quiser ser responsável a pessoa que não quiser ser responsável pelo seu lixo, ela vai ter que ser responsável pelas consequências que vai ter no contêiner. Por quê? Tem uma baia. Essa baia, ela tem que ficar limpa. E assim, lógico, os gari vai pegar o lixo, vai recolher o que derramou, mas sempre tem alguém que vai estar lá, gente, catando o lixo lá. Porque a gente sabe que tem muita gente que cata material para vender. Mesmo a gente fazendo a coleta seletiva, eles ainda fazem isso. Então, assim, a pessoa que não quiser a coleta na sua porta, ela vai ter que ser responsável. Aquela rua vai ter que ser responsabilizada pelo que acontecer no contêiner. Se tiver uma multa... Então, os moradores, eles se juntam, fazem uma lista de responsabilização, assumem a responsabilização e entregam. Aí você estava falando da multa. Se tiver uma multa... por exemplo, você chegou lá, o contêiner está bagunçado naquela rua.
Isso, assim, a gente tem os constatadores no SLU, né? A gente tem uns tablets, aí a gente faz a constatação que tá sujo, que o container tá furado, que tá derramando chorume. A gente faz esse papel, né? Para ajudar, assim, o DF legal. Porque é muita coisa só para um órgão, né? Então, o SLU criou esses constatadores, que a gente faz essa constatação e diretamente do SLU já vai bater no DF legal. Então, assim, Aí o DF lógico, legal vai fazer. vai notificar as Proerd. Vai notificar as Não, Proerd. mas aí nesse caso não é mais as Proerd, são os moradores da rua que assumiram a responsabilidade. Quem que o DF legal vai notificar? Ali vai ter que ter alguém responsável por aqueles containers, vai ter que ter algum documento, né? Para aquele container estar ali na rua, né? Aí os moradores vão ter que assinar um documento e tudo. O DF legal vai notificar aquele conjunto de moradores que assumiram a responsabilidade. Eu acredito que sim, né, gente? Porque, na verdade, quando ele chega, ele vai procurar as Proerd. As Proerd é que vai ter que mostrar que ela não é responsável mais pelo aquele container, porque ela fez um documento pedindo uma coleta de rua em rua e teve gente que não aceitou. Mas esse não aceitou só vai ser até começar, gente. Eu já estou aqui no SLU desde 90, muita experiência. Eu entrei aqui, eu tinha 21 anos, hoje eu estou com 55, né? Então, assim, muito tempo mexendo com lixo. A pessoa fala assim, eu não quero a coleta na minha porta, eu não quero esse barulho desse caminhão. Quando o caminhão começar a pegar o lixo do outro, que ele não tiver que sair do conforto da casa dele para ir lá embaixo botar o lixo, ele vai querer, entendeu? Porque todo mundo gosta de comodidade, gente. E assim, o Asproerd era só chacras e só, como se diz, sítios. Hoje em dia tem morador aleatório, sem ser chacra, né? Então, assim, eu acho que pela quantidade de moradores que tem ali no Asproerd, já passou da hora da coleta. Lago Oeste. Já passou da hora de ter uma coleta de porta em porta, gente. Para tirar esse problema, porque quebra container, container cheio de água. Gari não dá conta de arrastar o container porque as rodinhas emperraram, porque não tem uma cobertura, né? Então, assim, a gente tem que ver que quem está coletando aquele lixo ali é ser humano. Né? Ele é ser humano, você joga de qualquer jeito o seu lixo lá, você não sabe que uma família vai perder ali um pai de família de casa, ele pode até morrer ali com a infecção de algum caco de vidro, de alguma seringa. Então, assim, cada um sendo responsável pelo seu lixo, fica muito mais fácil. Se Deus o livre, gente, ali acontece ali de uma pessoa pega e aborta uma criança, joga dentro daqueles contêineres, que isso já aconteceu na rua. Quem é que vai ser responsabilizado ali pelaquela criança que está ali dentro? Então, a gente, assim, o feto, né, que eu digo, porque tem muita gente do coração ruim, pode perder uma criança ou tirar e jogar ali. Então, o lixo sendo na sua porta, você é responsável pelo que está acontecendo com aquele lixo. A responsabilidade é sua, gente. Nós, não vou dizer só lá no Lago Oeste, todo lugar, cada um tem que ter responsabilidade pelo seu lixo. Você tem que ter 2 lixeiras, gente. Você tem que separar o lixo. Porque No mínimo 2, né, Jo? você não está ajudando, não é a mim, não é a Marilza, não é outras pessoas estão. Você está ajudando, é o nosso país, é o nosso meio ambiente. E ajuda você mesmo, né? Porque, gente, você já imaginou você procurar um copo de água e não achar? Eu fiz o teste da água da minha chácara agora recentemente para poder ver. Ela está imprópria para consumo. Sério? Olha, A água da minha chácara está imprópria para consumo. E olha que eu não moro na beira da pista. Ela deu excesso de cloriforme fecal. Nossa. Então, assim, Marilza. não posso beber a água da não, minha chácara. Se a minha tá Mesmo assim, que você acredito faça os que as procedimentos corretos, outros contaminam a tua água, né? Marilza, a Jo colocou muitas coisas aqui pra gente, Muitas né? coisas mesmo. Então vamos assim Assustador. pensar, algumas, né? e trouxe, e como é importante a gente pensar nesse ser responsável pelo seu Sim. lixo de maneira individual. Agora, na região do Lago Oeste,
Qual é a resistência? Porque a gente vê aqui o órgão do governo sinalizando como deve ser, né? O sistema de limpeza urbana do DF sinalizando como deve ser uma coleta individualizada e na medida que ela sinaliza, ela diz pra gente, o caminhão vai fazer esse serviço de maneira individualizada, porta em porta, não é isso? Sim. Então, isso é o que? É um avanço para a comunidade? O que a comunidade, o que é o retrocesso Sim. disso, né? Para que haja essa resistência que você já conhece Sim. da comunidade do Lago Oeste. Beth, eu penso da seguinte forma. Quem tem resistência da coleta do lixo ser na sua porta é porque não está fazendo a coisa certa. Porque se você está fazendo o descarte correto, qual o problema do lixo ser recolhido na tua porta? Muito mais confortável. Por quê? Eu não sei direitinho a quantidade, mas cada ser humano, ele é responsável pelo seu lixo. E aí até tanto peso, eu não sei qual é o peso, você sabe? Eu acredito que seja 150 quilos, né? Eu acredito. Lá no condomínio que eu Mas- morava, era 2 sacos de 100 litros, né? Qualquer lixo que eu produzia mais, eu não posso descartar naquele dia, né? Acho que a gente pode até colocar depois, no final desse podcast, alguma informação, essas informações de quanto cada um pode produzir e quanto que pode descartar. Nós temos muita casa de eventos no Lago Oeste, que fazem festa, nós temos igreja, nós temos escola, nós temos aluguéis, né? Então, a gente Temos nem está chácara. falando só desse lixo doméstico, né? Não, ali tem lixo de todos os tipos, né? Se a gente parte do princípio que ali é uma zona rural, é uma zona que produz meio ambiente e produz comida. Parte desse princípio. A pessoa tem no mínimo 2 hectares, são 20 mil metros. Qual a dificuldade da pessoa reciclar o seu orgânico? Qual a dificuldade da pessoa reciclar a sua poda? Qual? Sim. Descartar isso no lixo. Tem gente que descarta comida, resto de comida no lixo, sendo que você pode ter ali um tesouro que você pode fazer um adubo para as suas Uma plantas. compostagem. Uma compostagem. É uma coisa tão simples, cada um pode fazer a compostagem. E aí a internet é boa nisso, né? Em algumas coisas ela é muito boa. De te ensinar a fazer essa compostagem. Cheio de... Porque Né? esse lixo, então, chega nesse container Completamente misturado. Ai. Misturado. Não. Sem falar da forma que o morador faz o descarte. Né? Às vezes nem do carro ele não sai, ele joga pela janela. A gente já deu vários flagrantes enquanto morador. Enquanto morador, que eu estou no Lago Oeste há pouco tempo, mas o lixo sempre me incomodou. Né? Tanto foi porque eu procurei as Proeste para a gente tentar resolver isso. E acabei me envolvendo com a comunidade, a partir do lixo. A forma que eles descartam é uma coisa bárbara. É uma coisa horrível, né? A gente tentou fazer lá várias vezes, mutirões, faz mutirão. Se tivesse 10 contêineres naquelas baias, os 10 contêineres estariam cheios e Não teria é o lixo no chão. suficiente. Não é suficiente. Parece que quanto mais você tenta achar a solução para o lixo ali, esse lixo comunitário, mais problema aparece. A Jo tem mandado para a gente direto, de 15 em 15 dias, que não era assim antigamente, catadores de lixo para catar na rodovia, tem mandado recolhimento de inservíveis, que era para as Proeste. A gente recebia isso lá, adoeceu todos os trabalhadores que estavam lá, praticamente 100%. Das Uau. Proeste foram 100%, e do posto de saúde, 50%, entendeu? mutirões, né? Vocês têm feito e Mutirões para mostrar direto. para a comunidade que Sim. o volume desse lixo lá, No último mutirão foram recolhidos 500 sacos de 200 litros, 100 litros. fora dos Fora contêineres. dos contêineres, jogado na pista. É. E aí a gente tem que saber o dia certinho. Nós temos lá o Luiz, né, lá na comunidade, que ele faz reciclagem, então você pode deixar vários materiais nele, a gente pode passar o contato dele, a gente já passou nas nossas meios de comunicação com a comunidade. Mas é um problema que a gente está enfrentando, e eu estive andando com a Jo lá pelo Lago Oeste. A gente só teria um problema nessa coleta de porta em porta, que são as bordas, né? Que o carro não consegue fazer a manobra, o caminhão é muito grande. Então, a ideia é disponibilizar apenas um contêiner no final dessas ruas, que não dá para fazer... o caminhão não pode entrar Fazer a virada. e fazer a virada, e aí aquele lixo daquela chácara da borda jogariam ali. Então, quando o caminhão passasse, recolheria ali. Então, esses contêineres sairiam, inclusive, ali da beira da Sim, pista. na beira da pista. Porque Ficaria ali- visualmente, então, só pelo visual já estaria E mais Liberi bonito, também, né? quem é só as pessoas que só circulam ali, que não moram ali,
ela não ia jogar o lixo, ia lá no fundo para jogar o lixo. Ela não ia ter onde Descartar o jogar. lixo ali. Sim. Ela não ia ter onde descartar na beira da pista, entendeu? Então ela ia conter aquele lixo dentro do seu veículo, dentro da sua bicicleta, sei lá. Mas não ia jogar ali. Então ali podia ser transformada essas baias na entrada do Lago Oeste em áreas de verde, de plantio, né? De pé, de árvore do Sim. cerrado. E resolve mais um Deixa- problema ali também, É. que é o problema, né, dos animais. Também. Porque com esses containers ali, é como as pessoas colocam, elas fazem o descarte indevido, colocando resto de comida, essas coisas, e eles não colocam dentro do container, tem muitos animais ali que vão, inclusive animais silvestres do Sim. próprio parque. A gente Sim. vê gaviões se alimentando do lixo ali. Vai tudo. Sim. Aqueles gaviões, por exemplo, muito provável, parte deles não vão sobreviver da forma como o tempo que deveriam sobreviver, porque ali eles estão comendo sacos, ali eles estão Ai. comendo comidas envenenadas, ali eles estão comendo o resto de bichos que morreram, por exemplo, ratos, animais pequenos que morreram envenenados na chácara, por exemplo, porque eu já vi pessoas colocando veneno para rato lá, por exemplo, aí o rato morre, ele pega, coloca dentro de um saco e joga lá no container. Aí esses animais silvestres vão lá, comem esse rato que está envenenado, automaticamente se envenenam. Esse Mesma lixo é coisa quase os uma cachorros. bomba atômica, Não, é uma né? bomba. É uma bomba. E aí Meu você vê, E aí por vamos exemplo, falar os de bomba, cachorros, né? e aí você vê os cachorros comendo ali, né? Então os cachorros assim- abrindo aquilo ali, aquele saco, aí fica horrível. Assim, e o pessoal reclama muito do governo, né? Nós temos um órgão que ele é atuante. A gente recebe o pneu, né? A gente tem umas empresas contratadas pelo SLU que elas reciclam esses pneus. E aí a pessoa não vai usar mais o pneu, não precisa jogar no meio da rua para criar água, para criar mosquito. Pode levar até o SLU, que o SLU recebe esse pneu. A gente recolhe o seu inservíveis. Inservíveis é tudo aquilo que está lá dentro da tua casa, que você não vai usar e ele está criando água lá para o mosquito da dengue. Aí a gente, de 15 em 15 dias, igual a Marilza falou, a gente manda uma caçamba lá, ela vem de lá lotada. E a gente ainda passa lá no Basevi e dá uma limpeza lá, Esses entendeu? inservíveis são coletados aonde? Nas Nas baias. Nas baias. Nas Mas baias. o pessoal não descarta corretamente. Não. Pois é, aí o que acontece? Ó, a gente recolhe o lixo convencional, a gente recolhe o reciclável, a gente recolhe os inservíveis e ainda recebemos o pneu que você está lá na sua casa que você não vai usar, não precisa jogar no meio da rua, não, você pode levar. Aí as pessoas reclamam assim, mas o governo não faz nada. O governo está fazendo. Nós temos que fazer a nossa parte, gente. Sim, Nós temos que salvar o nosso planeta, sim. porque nós estamos ficando sem água. Quando chove, inunda, porque cheio de lixo. As pessoas não têm respeito pela natureza. Joga lixo em tudo quanto é lugar. Pega, o gari que se vira. Não é assim, gente. Eu já ouvi Se gente o gari falar não isso. tiver varrendo, ele tá capinando ali, ó, o seu meio-fio, pintando, deixando sua cidade mais bonita, limpando ali o jardim, tirando até, como se diz, caramujo que tá no meio da rua. Mas as pessoas não entendem. Eles falam assim, lá vem o lixeiro. Lixeiro não são eles. O lixeiro é quem fabrica. Certo. Ali Tá são certinho. coletores de lixo, coletores de lixo e varredores. Exato. Entendeu? Sim. Então o SLU paga uma fortuna para essas empresas, a gente tira os entulhos, porque você tira o entulho hoje, amanhã tá do mesmo jeito, as pessoas não respeitam, a gente tem os nossos papa-entulhos em Sobradinho, temos 3 papa-entulhos em Sobradinho, temos um na 10, um ali em frente ao Dia a Dia e outro em Sobradinho 2, né? Sem contar que é crime ambiental, descarte Irregular. irregular, né? Isso, mas a pessoa tá na porta do papa-entulho, ela joga lá fora. Sem querer entrar lá dentro. Lógico, tudo que é exagerado, você tem que pagar. Condomínio tem que ter o container deles lá, ó, e pagar para jogar na URI. Claro. Porque é empresário, eu posso fazer para um pequeno, mas o empresário tem que se virar com seu lixo. Você vai quebrar a tua casa? Contrata um container. Claro. Porque você vai gastar ali 20, 30 mil para reformar a sua casa e não quer pagar 300 no container?
Então, gente, a gente tem que ter respeito, a gente tem que saber viver em comunidade. Uma comunidade linda daquela ali, que é o Lago Oeste, gente, é enorme, é a coisa mais linda. É porque as pessoas ainda não andou lá. A gente que trabalha no serviço público, a gente anda em muitos lugares, eu acho lá lindo. Então, a gente tem que preservar. Não vou dizer só vocês que moram lá, eu também que não moro, outra pessoa que vai lá jogar lixo, tem que respeitar a comunidade. Não é verdade? E as pessoas que moram lá têm que segurar aquilo ali com unhas e dentes e ajudar para não ter essa poluição. Nós temos técnicos. Se vocês fizerem o ofício, pedir na coleta, nossos técnicos vai lá avaliar. Entendeu? Sim, que bom, Ju. Vai lá avaliar, não sou eu que vou avaliar. A gente tem engenheiros, temos técnicos da Aditec que vai lá avaliar se a coleta realmente não vai atrapalhar o meio ambiente, se as ruas dá para passar um caminhão. Ninguém vai chegar lá de uma hora para outra, vai ser tudo estudado. Sim. Mas uma coisa né? que seria legal era, então, a gente começar, Marilza, podia começar assim, vendo quais são as ruas que topariam fazer esse teste. Sim. E as que não toparem, se organiza para assumirem a responsabilidade do container Sim. inscrito com documento preenchido, todo mundo assinado, dizendo a rua se responsabiliza, as pessoas tal, entregue lá na Asproeste, para quando aquele container for receber uma visitação Sim. ou uma notificação da SLU ou do DF Legal, as pessoas que são responsáveis poderem responder e dizer explicar o que foi que aconteceu, por que está daquele jeito e tal, né? Porque a responsabilização e individualização dos resíduos, do descarte de resíduos aí, do lixo, ela não tem outra saída. Beth, é muita coisa o lixo, né? O lixo envolve muita gente, muita coisa, muitas políticas sociais, públicas. Nós temos alguns catadores lá na região, né? Que, de certa forma, eles nos ajudam. Então, assim, eu acho que esse debate de você abrir para a comunidade, porque eu acho que a gente tem que fazer tudo na democracia, né? Sim. A Asproeste é uma associação que ela não tem fundamentação política, né? Não é de direita, não é esquerda, então ela é constituída por produtores rurais, né? Então todos que estão lá hoje nessa diretoria que estarão na próxima, eles têm o compromisso de manter aquilo rural, né? E de manter o Lago Oeste preservado. Então, de assim, maneira voluntária, né, Marisa? voluntária, É de muito maneira importante voluntária, é muita responsabilidade, né? de que do diretor É. ao conselheiro e tudo são Cargos voluntários, né? têm remuneração e que eu acompanho sim. de perto e sei que além da responsabilidade, Sim. tem uma boa agenda para cumprir, hein? Tem uma agenda enorme, né? A Asproeste tem uma função social ali no Lago Oeste importantíssima. E aqui ali acaba virando um centro de encontrar todo mundo. Ali é um lugar que passa todo mundo. Ele está no meio do Lago Oeste, a associação. Então, assim, e como alternativas que a gente já conversou com a Jo, né? E a gente já abriu esse debate junto com a SLU, com a diretoria, a gente já teve lá 2 reuniões, estamos pedindo a terceira, é que a gente faça do Lago Oeste uma área de exemplo do que é de um descarte correto numa zona rural, e principalmente no Lago Oeste, que é uma APA. Nós estamos aí com o PDOT, que o diagnóstico ali manter o Lago Oeste como área rural. Começamos o licenciamento agora, já foi dado o Que somos pontapé inicial. modelo, né? Somos modelo, modelos vai ser no Brasil para é. essa regularização. E aí, Sim. de repente, no lixo, a gente leva cacetada assim Sim. de... E dentro da licença ambiental, o lixo, ele está dentro da pauta da licença ambiental. Tem vários quesitos dentro da licença Sem ambiental. organizar essa questão da coleta de lixo, a gente não vai conseguir avançar na regularização, nas licenças e na regularização das terras do Lago Oeste, principalmente mantendo a sua função rural, que é o desejo dos moradores do Lago Oeste. Se a gente quer manter a função rural do Lago Oeste e seguir na regularização, é importantíssimo a individualização do cuidado do lixo. Porque assim, esse bate-papo aqui nesse podcast, esse assunto, a gente poder tornar ele público, é muito interessante, mas, e aí a gente pode pensar sobre isso juntos nesse momento, que aí o que a gente está falando são recomendações, avanços,
e chega assim até ser orientações e tudo. Mas o caminhar disso, dessa responsabilidade, e que hoje no Brasil já é esse descarte incorreto, ele pode ser, inclusive, identificado como crime, não é isso, É William? crime ambiental. Entendeu? Então, assim, Sim. a gente até tá numa conversa bastante carinhosa, Sim, diríamos, carinhosa né? mesmo. Aqui Sim. e tudo. Porque esse descarte correto, É essa crime. não é crime. E aí, Tipificado como na é lei. isso, William? É tipificado na lei. Por exemplo, o indivíduo, como falou A Jo. Jô. a Jo, como falou a Jo. O camarada vai lá fazer uma reforma na casa dele, vai gastar ali 30, 50 mil reais, aí pega, enche o caminhão do trabalhador lá com ele, de resíduo de obra, e fala para ele, descarta em qualquer lugar. Aí esse motorista de caminhão vai ali, chegou ali, viu o contêiner de lixo ali, ele descarrega o lixo, o resto de material de obra, ali do lado do contêiner. Quantas e quantas vezes a gente não chega ali, não tem a Jota, vai saber muito mais do que a gente. Sim. Se eu já vi, imagina ela. Resto de material de construção. Só que o camarada, quando ele está fazendo isso, ele está cometendo um crime ambiental e ele está passivo a receber todas as restrições que a lei impõe. Né? Então, assim, muito provável vai ser levado para uma delegacia, muito provável vai ser aberto um inquérito policial, muito provável vai ter que contratar um advogado. Um advogado não vai cobrar menos de 3, 5, 6 mil. Na maioria das vezes vai estar envolvido a pessoa que descartou, o contratante, porque é como se fosse uma quadrilha. Sim. Tem a pessoa que comete o crime e contrata alguém para poder se associar ao crime que ele cometeu. Então eu já estou fazendo várias irregularidades, contrata alguém para poder dar fim naquilo que eu estou. Então, assim, é um problema muito grande com a justiça que depois que poderia ser muito bem evitado. Né? É como você falou, aqui a conversa a gente está falando assim de forma amigável, mas quando a gente está dentro da justiça, está no ambiente de justiça, no ambiente da lei, não tem você falar assim, eu não sabia que era crime. Não tem disso. Não é, você não pega um celular que está numa mesa e leva com você, e depois, quando você é preso, você fala, eu não sabia que era crime pegar o celular que não é meu. Então, assim, você vai, faz um descarte regular e é levado para uma delegacia, não adianta você falar que não sabia que não era crime ter feito aquele descarte regular. É crime. Então, assim, hoje, ainda mais hoje com internet, com WhatsApp, com Tudo, Instagram, com Facebook, com tantos YouTube, com tantas coisas aí mostrando pra gente as formas corretas de fazer, como disse a Marilda. Apesar de tudo, sabendo olhar para esses lugares, tem muitas coisas, tem muitas informações positivas nesses ambientes virtuais. Por exemplo, um podcast como esse aqui, informativo, né? A gente está aqui passando informações, conversando com pessoas que estão ocupando lugares que são lugares onde elas disponibilizam o tempo delas para contribuir para o bem-estar do coletivo. Porque quando a gente fala o trabalho que a Jo faz, a Ciliu faz, que os catadores, que o pessoal que trabalha como gari faz, eles estão trabalhando, cuidando do bem-estar coletivo. Faz uma greve de catador de gari para você ver o que acontece com o coletivo. Nossa, Verdade. vira uma tragédia. É porque é para além da profissão, né? Então, É para assim, além a da gente tem que profissão desenvolver uma formas- função dessa. A gente tem que ampliar a nossa visão com relação a vários aspectos da nossa convivência coletiva, e um dos aspectos primordiais é a questão dos resíduos, do lixo. Vamos falar de lixo, que fica Sim. mais claro. É a questão do lixo. O lixo ele é tão grave, que ele inviabiliza a sobrevivência dos seres humanos, Sim. dos Verdade. animais. Por exemplo, a água da minha chácara está contaminada. A água da minha chácara está contaminada
por N razões. É mau uso do solo, é mau uso, descarte irregular de lixo, com certeza. E é chocante essa É informação, né? isso, é chocante É. isso. Você pensa que é uma água de poço, de um lugar como Lago Oeste, que é um manancial de águas, que você pensa assim, não, aqui a água, Protetor, né? aqui a água está tranquila, posso beber sem filtrar. Não pode. Não pode. Marilza, o Lago Oeste como uma rota de turismo reconhecido por todo o Distrito Federal, inclusive pela Secretaria de Turismo do DF. É importante mesmo, né, ter esse movimento em relação ao lixo, ele é uma preocupação interna, mas não é, É. né? O lixo nunca, jamais Vai será uma acabar. preocupação interna, né? De uma região ou de outra, porque é uma questão mundial, né? E como está a comunidade do Lago Oeste amadurecida para esse assunto, para o SLU apresentando a proposta de ser uma coleta individualizada, a comunidade começando a discutir, né, sobre isso, né? Vai ter que discutir se ainda não Sim, começou. com certeza. Beth, a gente fez, até você participou, né? A gente fez uma cartilha mostrando como estava as Proeste, né? Todas as ruas, filmamos, fotografamos antes e depois das coletas. A gente passou isso para toda a comunidade, mais para os associados, que são os que a gente tem contato. Então, assim, eu acho que o debate que tem que ser feito com a comunidade, a gente também não nasce sabendo, né? Quem vem de zona urbana, eu vim de zona urbana, eu morei muitos anos, estou morando no Lago Oeste 3 anos e pouco. Tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E o Lago Oeste, hoje, ele tem muitos moradores novos. Então, assim, a gente briga, fica revoltado, fica brava quando vê aquilo ali, enquanto associação, enquanto pessoa preocupada com o meio ambiente, mas eu acho que a gente pode ser um pouco mais fraterno nesse momento. Na realidade, não é o primeiro momento, já é o segundo momento. Eu acho que tem que ser constante a informação. Por exemplo, quando eu cheguei no Lago Oeste, eu vinha de uma descarte de zona, morava no plano, vinha um descarte de zona urbana. Então, eu sabia como é que eu tinha que fazer direitinho. Quando você chega lá e a produção, aí você pensa, folha é lixo, poda é lixo, comida é lixo. Não é. Não é. Em zona rural, não é lixo. Isso deveria ser proibido, deveria ser crime, mesmo o tempo todo. E acho que a gente que tem que virar o fofoqueiro do Lago Oeste. O vizinho fofoca, fala para um, fala para o outro. Poxa, aquele fulano ali, ele está descartando animal morto, ele está Nossa. descartando comida. Vamos fazer esse diálogo? A gente não quer botar ninguém em situação de perigo, de jeito nenhum. Mas eu acho que o constrangimento ele tem que ser gerado. Né? A gente tenta falar fraternalmente com as pessoas, a gente coloca no Instagram, a gente coloca no WhatsApp, os dias das coletas. Por exemplo, a gente coloca que a coleta é no sábado, né? De 15 dias. A pessoa espera segunda-feira para colocar, vai ficar lá 15 dias esperando para fazer a coleta dos inservíveis, do seu colchão velho, do seu sofá quebrado. E aquilo que não serve para você pode servir para outra pessoa. Descarta de uma forma decente, para a pessoa que vai pegar aquele descarte, se não for SLU, que seja a pessoa pegue aquilo, ela possa aproveitar, porque as coisas podem não servir para mim, mas pode servir para outra pessoa, né? O que é proibido? Hoje, o que é proibido descartar lá é proibido pela lei mesmo. É entulho de obra, né? E animais mortos. Proibido e passível de crime. E ainda tem gente que descarta essas Descarta. coisas no container. No container. Meu Deus. Né? No container, uma sacolinha. Coloca um cachorro morto dentro do saco de lixo e joga lá. Os meninos já pegaram, eles mandam foto para mim. Hoje mesmo me mandaram foto de seringa. Né? Você descartar lixo químico dentro do container. Então, assim, eu acho que o debate nesse momento com a comunidade ele é fraternal. A gente tem que trazer a comunidade para nos apoiar. Claro, eu já queimei folha seca. Já não sabia, aprendi. Eu aprendi vendo que estava errado. As pessoas me criticando. Minha filha é cientista ambiental, ela falava, mãe, nós temos um tesouro que é folha. Não precisa queimar, ainda tem um problema de gente que queima o lixo ainda. Você comete o erro uma vez, mas não precisa cometer a segunda. Isso. Né? Vamos abrir o debate e vamos falar com as pessoas o que pode e o que não pode, o que não deve. Poder você pode tudo, né? Mas o que deve fazer, o que é o correto. Vamos fazer o correto para evitar constrangimento com o vizinho. Vamos fazer o correto para evitar a questão jurídica, né? Um embate com a justiça.
As Proeste não pode ser responsabilizada por um lixo de 1.200 propriedades. Nós somos uma associação de produtores rurais. E que nem contribui, né? Nem nem todos contribui, contribuem com né? a Só Proeste. só pelo lixo, Todo mundo tinha que ser todos associado. deveriam ser associados. pelo Só se lixo. for levar o tema lixo, Só pela né? questão do lixo. Só pela questão do lixo, Porque todos isso é deveriam ser. coletivo, né? É, coletivo. Então, assim, hoje, as Proeste quer sair dessa responsabilidade de coleta do lixo? Quer. Eu, particularmente, como diretora e vice-presidente, e como candidata à presidência da associação, eu acho que a gente tem que tirar essa responsabilidade, porque nós temos coisas importantes do ponto de vista de associação de produtores. Nós temos que estar preocupados lá se o produtor está colocando veneno, a legalização do Lago Oeste, a questão da licença ambiental, a questão da posse da terra, quem é o dono da terra. Né? Então, nós temos N problemas para resolver como associação. A questão E da, não lixo. é individual. Não é individual. a questão da manutenção da característica rural do Lago Oeste, que isso é importantíssimo. Que é o nosso Importantíssimo. carro-chefe. Porque né? a gente corre o risco daquilo ali se Exatamente. transformar numa área urbana. Imagina a tragédia. Sim, uma E tragédia. tem uma coisa, assim, porque ela falou em nome, ela como membro da associação, né, como vice-presidente e como candidata à presidência da associação, ela falando que mas aí eu vou falar por mim. Eu, como morador do Lago Oeste, como associado do Lago Oeste, já há muito tempo venho discutindo, já com o grupo que eu faço parte lá no Lago Oeste, da importância da individualização Sim. e responsabilização do seu próprio lixo. Cada pessoa deve ser responsável pelo seu próprio lixo. A questão ela é coletiva no sentido de que, quando o lixo não é cuidado individualmente, ele cria um problema coletivo. Então, nós precisamos ter consciência disso. O lixo que não é cuidado individualmente cria um problema coletivo. Nós, do Lago Oeste, não podemos deixar de assumir essa responsabilidade se nós queremos manter o Lago Oeste como uma área rural, uma área de preservação, é uma área de manancial de águas. Se nós temos essa consciência, e isso está na ponta da nossa língua nos nossos discursos, nós também temos que ter consciência de que o lixo ele é uma questão de ordem individual. Cada pessoa, cada indivíduo tem a obrigação de cuidar do seu próprio lixo. Não há discussão sobre isso, porque se não se cuida individualmente do seu próprio lixo, nós criamos um problema coletivo. E quando isso vira um problema coletivo, nós é que pagamos o pato. Por exemplo, corremos o perigo de perder a nossa área. Esse é um problema que é coletivo. A falta de cuidado com a nossa área está gerando um problema coletivo onde nós corremos o risco de perdermos a nossa área. Ela deixar de ser rural e passar a ser urbana, e ela passando a ser urbana, 1 metro quadrado da área passa a ser inviável para quem tem as suas chácaras de 20 mil metros, por exemplo. Sim. Porque lá na Vicente Pires, o metro quadrado foi, salvo engano, alguma coisa em torno de R$169. Foi para 200, tem um desconto e tal. Vamos jogar um valor? R$100, que não é. R$100. Você imagina quem tem lá 20 mil metros? Quem tem lá qualquer metragem. É só você pega a sua área, multiplica por 100. Sim. Verdade. Não, e essa especulação imobiliária, né? E outras características, né, que perde a região, superpopulação, e, enfim, aí a gente... Fracionamentos, né? Muita coisa. O que existe hoje de fracionamento lá, ele está consolidado, a maioria está consolidada. Então, o que é que nós temos que fazer para manter o Lago Oeste rural, preservado, conservado, limpo, bonito, acessível, né, às pessoas lá? Segurar o que tem, né? Nós estamos mudando até de assunto já, né? Estamos falando da próxima pauta, talvez, né? Pulando do lixo para a questão da ruralidade. Mas assim... Estão juntos, né? Vamos cobrar dos moradores, a associação vai cobrar, a DF Legal vai cobrar, a SLU vai cobrar, o vizinho vai cobrar. Vamos cobrar, mas também vamos informar. Eu acho que o papel de informar, as Proeste tem esse compromisso. Eu acho que esse compromisso a gente pode assumir. Informar o que é correto dentro de uma chácara, o que você faz com o seu lixo lá dentro, e informar o que é correto, como você descarta esse lixo.
né? Se vai individualizar o lixo, se a coleta vai ser de porta em porta, vamos informar, cada um constrói a sua lixeira, a altura da lixeira, tentar fazer uma compra coletiva de A lixeira, gente pode né? Sim. Aí a associação funciona, né? Funciona. Isso Porque, aí por é o exemplo, papel. pode fazer uma compra coletiva, Sim. padronizar os modelos de lixeira a Lixeira. partir das especificações que a própria SLU É. traz. Aí funciona aí sim o coletivo funciona. Funciona. Porque ao invés de pagar, por exemplo, sei lá, R$ 200 numa lixeira para colocar na frente da chácara, eu pagaria, por exemplo, 100, 150 por Pode causa ser, de compra coletiva. Isso pode ser uma medida antipática, né? Pode causar antipatia de alguns produtores, de alguns moradores, mas é uma medida necessária. Na verdade, quando a gente traz aqui para essa discussão, e por isso a importância desse podcast, desse amadurecimento para a coleta individual, porque e a gente aqui nessa discussão apresenta a amplitude desse assunto, porque o cara tá falando, não, eu não quero, porque eu não quero barulho na minha porta, porque eu não quero poeira na minha porta na época de steak e tudo. Sujeira Eu não na minha quero porta, sujeira. na minha porta. Que ótimo, Mas na casa do outro eu não pode, quero né? sujeira na minha porta, mas ele não tem a dimensão, por exemplo, que a Jô traz aqui pra gente, Sim. do quanto isso é impactante, esse lixo tá tomando essa dimensão na região, né, Jô? E muito interessante, assim, e fico muito feliz de ver também esse olhar carinhoso do SLU pela Sim. região, e a gente não pode perder isso, né? Não. Assim, esse cuidado de, olha, vocês estão numa região privilegiada, temos regiões, como você falou aqui, em Planaltina e na Fercal, que são também de características rurais, Sim. que já estão mais avançadas na coleta. Sim. Então, assim, a gente numa situação que é a regularização, nós somos modelo, e agora a gente tem que, né, como diz o outro, observar quem já é modelo em algo que nós estamos, né, Sim. para trás, e muito para A trás. questão de certeza. lixo, nós estamos muito atrasados. Lá na Fercal, a gente já recolhe o lixo até no Córrego do Ouro. Que vocês veem que lá as estradas são ruins, como se diz, cheio de morros, e a gente tem uns caminhões que vão lá coletar o Que lixo. bom, né, Ju? Então, assim, lá eles não têm problema com o lixo. Tem lugar lá que a gente recolhe 1 vez por semana, 2 vezes por semana, porque é área rural, né? O pessoal já aprendeu a trabalhar com lixo, ele vai jogar mesmo fora, só aquele que ele não vai servir para nada. Né? Que são poucas coisas que não vão servir. Então, assim, nós temos que abrir o olho, não só nós que estamos na frente aí, na associação, no SLU, os moradores interessados, todos têm que abrir o olho, porque cada dia está ficando mais difícil você conseguir água. Vai chegar um tempo que quem tiver uma mina de água vai ser o rico da cidade. Porque a água tá difícil. Eu trabalhei ali em Planaltina, ali assim, a gente teve um estudo lá que a água da reserva lá já estava toda poluída, né? E com etanol, com muitas coisas, que é mercúrio, muitas coisas, foi feito muitos estudos lá, porque a gente estava na reserva, a gente estava cuidando da reserva lá, eu passava com a caçamba. Hoje, segunda, quando era sexta-feira, já tinha sofá jogado lá, já tinha geladeira. Que falta de respeito é essa com quem dá o nosso alimento? Assim, a natureza é que se não tiver, como é que vai plantar para a gente comer? Não é verdade? Sim. Tipo aquele que você estava falando lá fora sobre a exportação, né? Uhum. Que antes o Brasil importava muito e agora já exporta mais, né? Uhum. Então, assim, se a gente não tiver cuidado com o nosso meio ambiente, vai chegar um ponto que a gente vai ter que comprar tudo de fora. E assim, nós temos as melhores matas são do Brasil, gente. Né? Então, temos áreas rurais lindíssimas, temos águas cristalinas, né? Mas precisamos de quê? Da ajuda da população para cuidar do nosso país. Não é porque eu sou servidora pública, porque eu trabalho no SLU, que eu mexo muitos anos com essa área de lixo, não. É porque eu sou ser humano, eu também preciso beber água. Eu tenho meus netos que eu quero que cresçam vendo isso. Quero que eles cresçam e não sabem o que é uma vaca, que não sabe o que é um passarinho, porque se for fazendo vai acabar tudo. Então, a gente tem que ser responsável pelo nosso país. Não adianta você chegar lá e falar bonito e fazer isso e não fazer a sua parte quando você chegar na sua casa.
Você tem que fazer a sua parte. Cada um tem que pensar. Se eu posso reciclar, se eu posso dar para alguém para reuso, eu vou estar o quê? Eu vou estar reciclando. Sim. Então, assim, a Marilza fala de colocar um papa entulho. Esse papa entulho lá, você recebe os inservíveis, recebe entulho, recebe reuso. Lá tem a plaquinha reuso, que você pode passar para outra pessoa que está necessitada. Sim. Né? E tem a reciclagem também, que as nossas cooperativas, o SLU tem várias cooperativas dentro do SLU que eles reciclam esse lixo. Mas a gente sabe que muitas vezes tem lixo que vai sem ser reciclado, porque a pessoa não tem a coragem de reciclar dentro da sua casa. Você tem que ter 2 lixeiras, gente. Coloca o seu reciclável no dia que o reciclável vai passar. Tem dia que alguns lugares é na segunda, outros é na quarta, outros é na terça. Cada lugar tem seu dia certo. Às vezes passa 2 vezes por semana. Nós estamos assim avançando, o SLU avançou muito. Nós estamos fazendo coleta dentro de condomínio enorme, igual o Alto da Boa Vista. É grande. A gente faz coleta lá, faz coleta convencional, faz coleta de recicláveis. Vocês precisam ver a gracinha que é lá dentro. Eles reciclam tudo. E olha, gente, que é um condomínio, não é um condomínio rural, que lá virou cidade. Virou Né? um bairro, né? Virou uma cidade muito grande. Então, assim, nós estamos dentro de condomínio chique ali em Sobradinho, que a gente chega lá, eles têm um minhocário. Né? Eles reciclam dentro do próprio condomínio. Quando o SLU vai pegar, vocês precisam ver o tamanho do condomínio, o SLU pega 2 contêineres de lixo. Então, nós, assim, a pessoa fala, mas eu não tenho condições. Tem, gente, sabe por quê? A pessoa só é pobre de espírito quando ela quer. Porque você não precisa ter muito. Mas o que você fizer para preservar o meio ambiente vai te tornar mais rico ainda. Com certeza. Ou seja, né, o que é chique, É. né? Você falou desse condomínio chique. Chique é fazer correto, né? Fazer correto. Chique é fazer Tem correto. uns condomínios ali que você entra assim e você fica maravilhado de tão limpo que é, sabe? E assim, recicla tudo. Eles têm os lugares de reciclar. Gente, vocês precisam ver as plantas como são lindas lá dentro. Sim. Então, assim, eu queria que as pessoas tivessem assim, a oportunidade de ver essas coisas para saber como o meio ambiente, que as pessoas, assim, é rica de espírito, não precisa ter muito. Mas se você souber que você não pode jogar um papel ali, que você não pode jogar uma lata, que você guarda dentro do seu carro, leva para o lugar certo, coloca no lugar certo. Sim. O governo anda investindo muito sobre o meio ambiente. Hoje em dia nós temos vários papo entulho, tudo para ajudar o meio ambiente. E a gente temos umas equipes de caçamba que às vezes você pensa, não vai ter entulho. Quando você chega, é um absurdo. Ali no polo de cinema ali onde tem várias chácaras, mora uma juíza lá, que ela briga por aquilo ali com unhas e dentes. O pessoal joga lixo, joga pneu no meio ambiente. Já fizemos de tudo, a gente está tentando de todas as formas. O governo briga, o governo gasta, né? Eu não estou defendendo o governo, né? Porque eu sou servidora do SLU, a gente vê como o SLU trabalha. Você está falando do lugar que você está, né? Assim, pra você ver, eu entrei no SLU, eu era uma menina. Hoje eu sou avó. E estou lá brigando para ver se a gente consegue separação do lixo. Vamos separar o lixo. Aí eles falam, mas bota tudo no caminhão. Não, gente. Não bota tudo no mesmo caminhão. E aquele caminhão que você coloca lá o seu reciclável, ele não vai como se diz, triturar, não. Ele só vai dar uma apertadinha nele ali, ó. Ele vai dar uma apertadinha para caber mais. Mas aquilo ali vai tudo para as cooperativas. Agora, se você manda tudo misturado, lixo com comida, perde o valor para a cooperativa. É tudo para aterro, né? Esses dias eu estava passando ali naquela pista da estrutural e eles colocaram uma frase lá, que nós estamos, fazendo o mundo. Nós estamos preparando o mundo. Eu achei muito bonita a frase que o pessoal das cooperativas colocou, porque realmente eles estão cuidando do mundo. E nós? Verdade. E nós? Será que é só os catadores que tem que cuidar? Será que é só o gari? Não, gente. Nós todos temos que cuidar do nosso mundo. Porque senão a gente vai chegar a um ponto que a gente não vai ter mais nada. Que a gente não vai conseguir mais nada.
a gente vai conseguir desses países subdesenvolvidos aí. E Brasília aqui está em terceiro lugar de limpeza. Terceiro lugar, a gente já foi primeiro. Mas para a gente ser primeiro, a gente precisa da ajuda da população. Porque nós, do SLU, estamos fazendo nosso serviço. A gente trabalha. O SLU funciona 24 horas. Funciona de dia, funciona à noite. Quando é final de semana, vai ali para o Lago Paranoá limpar lá o que as pessoas jogam, que não pode jogar lá. Aí faz aquele mutirão, vai um monte de gari, um monte de servidor, que muitas vezes a gente não tem obrigação de ir, mas a gente vai, porque a gente tem amor pelo que faz. Né? Então, assim, a gente pede à população que respeita o nosso país, respeita o nosso Brasil, gente. Porque senão daqui a pouco nós não temos mais nada. Nós não temos nada para contar para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Sim. E a gente está fazendo a nossa parte. O SLU está correndo atrás, está batalhando, fazendo propaganda, colocando no Instagram, entendeu? Tem várias coisas. Se você entra na internet, tem vários vídeos do SLU. Até o projeto Cara Nova a gente já fez. Sim. Fizemos vários projetos Cara Nova, tentando ajudar, né? Tentando melhorar, tentando que ali na frente da EZK em Planaltina, vem gente de fora do país. Lá era um lixão. Trabalhamos lá, assim, eu nem saía de lá, porque eu queria ver aquilo bonito. Plantamos árvores, plantamos flores, arrumamos. Vocês precisam ver como está lindo lá. Sim. E a pessoa coloca do outro lado, assim, ó, da rua. Coloca do outro lado o lixo. Aí todo dia você manda recolher. A gente está gastando quanto recolhendo lixo que a pessoa podia levar para o Papo Entulho. Que você podia... Que é perto da casa dela, né? Eu sei que Planaltina só tem um Papo Entulho, mas se a pessoa fizer um esforço, se você fala assim, poxa, mas eu moro aqui na estância para mim ir para Planaltina, é pertinho, gente, porque muitas vezes a gente vai passear. Então a pessoa tem que ir. É igual em Sobradinho. Sobradinho nós temos 3 Papo Entulho, depois que o SLU construiu esses 3 Papo Entulho, que foi verba parlamentar, que os deputados ajudam muito a comunidade. Então, a gente depois desses 3 Papo Entulho, melhorou pra caramba. Sim. Melhorou muito, mas tem muito ainda para melhorar. Sim, sim. Tem Como muito tudo, ainda né? para melhorar. E a gente precisa de quê? A gente precisa da ajuda de todos. Ela falou agora da questão da emenda parlamentar, né? A gente teve essa reunião no início desse ano com a SLU, a diretoria, e, assim, várias sugestões que a gente está em andamento, que é a questão do Papo Entulho, né? Quais são os caminhos para você conseguir um Papo Entulho? Você precisa de um espaço, né? Que isso a gente consegue pelas Proeste, o espaço, e a gente precisa de algum deputado que faça a emenda parlamentar, né? Porque o projeto SLU desenvolve e a gente precisa. E tem outra forma também de conseguir esse Papo Entulho, que é pelas verbas do Ministério Público de multas, né? O Ministério Público ele tem algumas atuações de multas que pode ser revertido para esses tipos de compensações ambientais, né? Então, assim, a gente tem o estudo, a gente tem a oportunidade, se a comunidade quiser, se tiver algum parlamentar, um deputado distrital, que procure as Proeste, a gente pode procurá-los também, a gente já procurou alguns, e alguns não tinham emenda parlamentar no momento, mas, assim, não é um custo muito alto, né, para você ter um Papo Entulho. Então, a gente tem a intenção de colocar no Lago Oeste, a gente tem a SLU que pode fazer esse projeto, né, e aí fica mais próximo. Então, não vai ter desculpa para a comunidade descartar na porta, na rodovia. Vamos levar no espaço Ou adequado, seja, né? as Proeste está intermediando várias soluções, ou Exatamente. pelo menos propostas, para que esse lixo seja melhor descartado que na seja região, bem visto né? pela comunidade essa Maravilha, ideia, né? tá Tanto bom. do Papo Entulho como da coleta em porta a porta, né? Perfeito, gente. Então, assim, com as suas palavras, né, pra gente você é uma autoridade aqui. Eu agradeço bastante a sua participação, Jô, o seu carinho pela comunidade, pela região do Lago Oeste. E vamos continuar essa conversa aqui com a comunidade, falar, né, do lixo, desse descarte correto, mobilizar, né? As Proeste têm feito muito isso, né, Marisa? De mobilizar, de trazer para uma discussão. Essa cartilha que foi apresentada para as Proeste, para a comunidade do Lago Oeste, que mostrando o lixo
É uma cartilha muito impactante, É. sabe? Nós que fizemos assim, a gente passava mal diagramando esse material. Então, assim, realmente é um lixo que precisa ser pensado e ter uma atitude mesmo de avanço nesse descarte lá na região. Então, agradeço demais, William. Suas considerações aí finais. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Quero voltar mais vezes. Vem, a gente tem muito assunto. Não, achei sensacional a ideia. Assim, conheci a Marilza já tem algum tempo e vendo a atuação dela junto à Asproeste, a gente sabe que as demandas delas são muito grandes, são muitas coisas a serem feitas, mas eu quero deixar aqui a minha admiração Obrigada. pelo seu trabalho assim e me disponibilizando ao mesmo tempo enquanto morador como colaborador das atividades, inclusive para essas questões de lixo e outras, as da área cultural também, para somar nessas ações aí e me coloco à disposição Que também ótimo. para me tornar É. um colaborador mais ativo dentro da Asproeste, Olha, né? tá vendo? E fazer um convite também para quem está assistindo o podcast, porque, cara, associem-se à Asproeste. Esse. A Asproeste é uma entidade para tratar de interesse coletivo. E o coletivo, quando se une, ele fica mais forte. Então, assim, é uma ótima oportunidade para a gente, enquanto moradores do Lago Oeste, podermos colaborar não só com a preservação, né, mas com a melhora também da região. Então, Perfeito. essas são as minhas considerações finais aí. E agradecer você. Eu achei excelente a sua condução. Você é uma, cara, fantástica. Ótimo. Mas- Muito E ela é bom. candidata também. Não, você está de parabéns, viu? Gostei bastante, assim. Achei chique o podcast. Ah, legal. Isso aqui é chique, não é, gente? Demais, É. demais. E assim, a gente espera que é o nosso primeiro, né, Marisa? É o primeiro Primeiro. feito ali para a região. Então, Uhum. vamos ver o que se esse material dá um retorno mesmo É. nas atitudes, né? É. As pessoas vão assistir, a gente espera muito que isso Sim. mobilize, toque assim as pessoas. Muita informação aqui falada, a gente tenho certeza que muitos não escutavam essa dimensão do lixo na região, entendeu? A nossa região, você sabe, né, que é grande. Então, assim, o nosso vizinho é um vizinho mais distante do que o vizinho da área urbana, entendeu? Então, às vezes, essas conversas na comunidade, Sim. elas tornam-se um evento, não é aquele que você encontra no elevador e sai conversando, né? Então, por outro lado, enfim, toda região, suas vantagens e Sim. suas questões. Mas o Lago Oeste tem um pouco isso, a gente tem que estar utilizando agora de um podcast para ver se chega mais, Sim, entendeu? Porque a alternativa, né? comunicação, ela é ali, assim, é isso, não é aqui do lado, né? Um pouquinho, as pessoas estão um pouquinho pouco mais mais distantes, ou com uma internet mais lenta, né? Enfim, Sim. mas a coisa está acontecendo. Você, Marilza? Então, eu queria convidar a comunidade, né? A associação está aberta a todos os moradores, não só os produtores, mas quem mora também na região, e a críticas, né? Mas críticas construtivas, né? Crítica que façam a gente fazer um trabalho melhor para a comunidade. Nós não somos os donos da razão, a gente também comete erros, mas a gente erra tentando acertar, né? Errar para errar, não. A gente tenta fazer uma coisa bem feita na comunidade, né? E eu acho que as Proeste cumprem esse papel muito bem, né? Até, assim, isso não é coisa dessa associação agora. A associação tem 40 anos. Então, assim, agradecer também as pessoas que passaram pelas Proeste, né? Perfeito. A preocupação, eu acho que todas as diretorias, porque eu tenho conhecimento, de certa forma, elas tiveram, assim, gestões diferentes, mas eu acho que todas tiveram um compromisso com a região, né? Todas que passaram por lá queriam a região rural. Então, assim, a gente convida a comunidade não só a se associar, porque nem todos podem se associar, porque tem critérios para se associar, tem que ser o produtor rural, tem que ser o proprietário, o poceiro, mas que vão às Proeste, participe das Proeste no dia a dia, né? A gente tem outras coisas lá que são agradáveis, tem esporte, tem costura, tem feira, tem um posto de saúde,
tem a base de apoio da Polícia Militar e do Guardião Rural. Então, assim, ela funciona como uma praça pode funcionar como uma praça de encontro, mas vai lá na secretaria, conversa com as meninas, olha, eu não tenho informação do que fazer com esse lixo, pede orientação. Às vezes a gente não tem todas as informações. Então, procure informação. Nesse tema lixo, procure informação. A pessoa não vai nas Proeste para saber da regularização, do direito à posse? Procure para saber o que fazer com lixo, seu lixo. Não sei, não é crime não saber, não ter informação. Vamos informar para a gente depois poder cobrar, né? E assim, não é que a gente está tirando as Proeste da situação do lixo, de não ser responsabilizada, mas a gente precisa levar essa responsabilidade para o indivíduo, né? São 10 mil moradores, né? Mais ou menos. Se 90% se responsabilizar, os 10% vão ficar envergonhados e vão fazer igual, né? Porque uma ação chama a outra, né? Se eu passo ali na beira de um contêiner e vejo lixo, qual que é a minha instintivo, né? Vou jogar também. Né? É reflexo. Você vê ali, eu sou psicóloga de formação. Se eu vejo que tem lixo ali, eu entendo que ali é um lugar de jogar lixo, de jogar entulho, de jogar comida, de jogar bicho morto. Se eu vejo a região limpinha, eu vou ter vergonha de jogar ali, né? Eu vou ficar pelo menos tímida. Então, assim, que isso seja passado para a comunidade, chamamos a comunidade também para ideias novas, né? Porque pode ter várias ideias. A gente está dando só sugestões, né? Não é um plano fechado. Então, pode aparecer outras coisas. Então, agradecer, Beth, a você pelo convite, né? Agradecer a Jo, que ela tem nos ajudado bastante. Eu acho que é um olhar não só de uma mulher, mas também de um ser humano preocupado com a região, já tem experiência, né? E o William, que está vindo com a gente, né? Nessa briga, porque é uma briga. Uma briga. É uma briga. Boa, Muito hein? obrigada. E vamos para o próximo, né? Vamos. Jo, suas considerações aí finais. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite. Gostei muito de participar. Assim, no começo a gente fica meio tímida, né? Sem querer falar. Mas o SLU, o governo do Distrito Federal, está aqui à disposição para a comunidade. O que vocês precisar, nós estamos dispostos a ajudar a melhorar o meio ambiente de vocês lá, para que vocês não passem assim, dificuldade lá, né? Receba multa. E o que vocês precisar do SLU, nós estamos à disposição. Obrigada, gente. Obrigada. Esse assunto lixo é um assunto infinito, né? É amplo, mas a gente precisa amadurecer. O nosso podcast, Rota Rural Lago Oeste, vai vir ainda com outras pautas. Nós vamos falar de fogo, incêndio, né, Marilza? Regularização, que é o licenciamento papo que todo mundo ambiental. gosta. É. Licença ambiental. Hein? Cultura, lá no também. Lago Oeste tem. Nós já Cultura temos lá. e esporte É. também. Sim. Então, aí, pelo menos mais alguns outros episódios e assuntos que nos levem a falar com carinho dessa região. E também levantar os problemas é uma forma de cuidado, de carinho. E a gente está muito feliz por hoje. Tá bom? Obrigada. Até a próxima, gente. Valeu, Tchau, tchau. obrigada. Obrigada. Tchau.